também eu vou, enquanto ele vai conectando, que em geral demora um pouquinho, eu vou fazer também uma chamadinha aqui no Insta. Eita, som. Ó, a gente já está conectado, tá? Tanto aqui no meu, quanto no teu. Aí, eu vou aqui usar o Insta, enquanto eles vão chamando as pessoas. Cara, eu sempre me enrolo no Instagram, é duro você meio que não saber como que mexe. É muita tecnologia esses jovens. Acho que é aqui. Só fazer um stories para chamar a turminha. Mas, ó, já temos pessoas entrando. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olha que legal, Candy. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Ah, não. Quer ver? Eu vou fazer de um jeito mais fácil. A gente está começando aqui a nossa live. Sejam todos e todas bem-vindos. Estou do lado aqui da doutora Candice, minha amiga. Super feliz da gente estar hoje aqui. E a gente vai super bater um papo a respeito de avaliação neuropsicológica, né, de tumores cerebrais. E a gente vai falar um pouco dessa super experiência que a Candy tem em pré, intra e pós cirurgia, né? Isso. Beleza, Candy? Sim. Candy, a gente já começa do jeito certo, eu te apresentando e tudo mais. Deixa eu só abrir aqui no meu computador, já que você está aqui com o teu, o vídeo que a gente está fazendo no teu e o vídeo que a gente está fazendo também no meu. Enquanto isso, gente, agradecer todo mundo que já está entrando. A Candy já vai se apresentar, doutora Candy. Respeitar, doutora Candy. E dizer que se vocês puderem ir compartilhando para a gente, para esse nosso papo chegar em todo mundo que tem interesse. Hoje um tema um pouco diferente, Candy, porque eu estava falando muito de infância nos últimos tempos, né? Adolescência, infância, e muita gente estava me pedindo em particular para falar um pouco ou de idosos ou de adultos com lesão, né? Por mais que eu também trabalhei bastante tempo com adultos com lesão, e é muito legal poder ouvir você falando sobre esse tema. Você não quer se apresentar um pouquinho para a turma? É só olhar para cá. A Candy está tímida. Eu tô com vergonha. Mas o que eu posso dizer para vocês? Eu sou a Candice, então eu sou neuropsicóloga, fiz a minha formação toda pela URGS, né? A minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado. E desde a época da graduação comecei a trabalhar então em serviços de neurocirurgia, fazendo primeiro estágios e tal. E depois, quando eu me formei, trabalhando primeiramente no ambulatório de neuropsicologia e depois contratada de um serviço de neurocirurgia. Então, foram muitos anos, assim, trabalhando de forma bastante frequente. Essa população, digamos que é uma população específica, assim, não é um paciente que eu diria para vocês que chega de forma frequente nos nossos consultórios, mas acho que a minha fala vem justamente para tentar trazer, assim, a relevância da avaliação nesses casos de tumores cerebrais, né? Então, acho que os pacientes têm o tumor cerebral e eles não chegam para avaliação em nenhum momento, nem no pré-operatório, nem no pós-operatório. Essa é a regra, digamos assim. Então, eu vim trabalhando com isso e atualmente, então, eu sou sócia diretora do Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul, junto com a Luciana Tisser, e trabalho, assim, basicamente com a avaliação neuropsicológica de pacientes de todas as idades. Ah, que legal. Bom, eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. A gente ainda está tentando fazer funcionar um pouco aqui as conexões da internet. Eu acho que é certeza que, pelo que eu estou vendo aqui, Candy, que está funcionando a live no meu perfil, no teu ele está tentando, mas eu acho que não está ao vivo, pelo que eu estou vendo. E depois a gente posta depois. E aqui no Insta também não tá funcionando. De qualquer jeito, o meu computador ele tá genioso hoje, aqui eu já percebi que ele está um pouquinho chato, mas a gente vai tentando fazer funcionar. Outra coisa é que
Eu acho que eu vou ter que conectar meu mouse aqui para poder ver as mensagens de todo mundo que está entrando. Tá, vai. Bom, vamos lá. Deixa eu... No Face tá beleza, a Hermê tá falando. Legal, Hermê. Deixa eu puxar só um negocinho aqui. Será que eu consigo, câmera? Conectar? Seu computador também tá generoso. Tem outra entradinha aí desse lado? Não. USB? Não? Não. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa! Pronto, foi. Bom, gente, então agora sim, começando um pouco mais formalmente, a Candice se apresentou. Eu acho que a Candice ela tem uma experiência muito legal de avaliação. A gente já conversou bastante outras vezes sobre avaliação neuropsicológica. E aí eu acho que a gente está aqui, algumas pessoas estão até perguntando, vai falar de terapia cognitiva ou vai falar de avaliação neuropsi? Não, só de avaliação neuropsi. E principalmente dessa experiência que a Candice tem, de fazer uma avaliação neuropsicológica de várias populações, né? Mas eu acho que a gente pode usar um pouco a Candy para a gente discutir essa questão dos tumores, a neuropsicologia dos tumores e da avaliação dentro do hospital, dentro desse processo. Acho que isso é legal, né, Candy? O que eu falei antes, assim, o que acontece é que é uma população que se beneficia de uma forma enorme da avaliação neuropsicológica e que não é encaminhada para avaliação neuropsicológica, né? Então, a gente tem, assim, os tumores, a gente sabe que os tumores cerebrais, eles afetam crianças, afetam adultos, afetam idosos, né? Dentro do meu consultório é uma das minhas maiores demandas de avaliação de adultos, né? Por tumores cerebrais, mas acho que tem a ver já com essa experiência, então tu já acaba ficando associado, né, digamos assim, com essa Os médicos questão. Sabem que você tem essa experiência. Que é uma experiência diferente, assim, né, que exige, que é mais frequente dentro desses serviços de neurocirurgia, então... E como que começou essa experiência, Candida? Começou justamente quando eu comecei a trabalhar nos serviços de neurocirurgia, assim, então o que acontece? Como que o neuropsicólogo se encaixa, né? Assim, na verdade a gente ainda está tentando encontrar o nosso lugar dentro dos serviços de neurocirurgia, né? O que acontece é que dentro dos serviços, assim, de neurocirurgia de forma geral, aparecem muitos pacientes com tumores cerebrais, né? Esses pacientes, então, a gente tem que entender, existe uma diversidade muito grande de tumores, né? A gente tem tumores bastante agressivos, tem tumores que são mais lentos, isso tudo vai interferir na avaliação e na necessidade ou não da avaliação neuropsicológica, mas a questão é que esses pacientes, então, por algum sintoma que apresentam, acabam indo buscar um serviço de emergência, enfim, acabam fazendo uma tomografia, essa costuma ser a história mais comum, assim, né? Então, ou tem algum sintoma, desenvolve algum sintoma, ou tem uma crise epilética, nunca teve, e aí vai numa emergência, faz uma ressonância, uma tomografia. Cabeça, às vezes, ou não? Pode acontecer, mas nem mais sempre. A crise ou... assim, o que a literatura mostra é que o tumor em si, ele não causa muita dor de cabeça. O que acontece são achados acidentais, que a gente chama, entende? A pessoa tem dor de cabeça, e aí ela vai lá fazer uma ressonância para entender a dor de cabeça e encontrar acidentalmente um tumor ali. Entendi. Que ela coincidentemente, os dois estão ali. Exato, não que o tumor cause a dor e tal. Mas o que acontece é que vocês podem imaginar, tem uma estrutura anormal crescendo dentro do cérebro da pessoa. E é difícil a gente imaginar que esse crescimento não vai impactar de alguma forma no funcionamento cerebral. Chega a ser, assim, quase que incompreensível, né? A gente pensar, mas como que esses pacientes não vão todos para uma avaliação neuropsicológica? Né? Porque, assim, tem um corpo estranho crescendo dentro do cérebro da pessoa. Mas, enfim, acaba que na maioria dos casos eles não vão mesmo. Então, o que a gente tem é isso, assim, a minha experiência começou dentro desse serviço de neurocirurgia, então começou assim, geralmente o mais comum é que o paciente chegue para ti para uma avaliação pós-operatória,
né? Então, assim, o paciente tem o diagnóstico, existe todo um tratamento associado a esse diagnóstico, que não é simplesmente um tratamento cirúrgico, né? A gente sabe que tem uma questão também de radioterapia, quimioterapia, e isso tudo interfere em funcionamento cognitivo. Então, o que acontece é que depois desses tratamentos, os pacientes, né, em alguns momentos relatam queixas, ou a família relata queixas, né, do paciente, ou de linguagem, ou de comportamento, ou de memória, e aí esses pacientes são encaminhados, então, para uma avaliação neuropsicológica. Mas o que a gente vê, assim, e por isso que a gente pensou em falar tanto do pré, quanto do intra, quanto do pós-operatório, é que a avaliação neuropsicológica ela é super importante ao longo de todo o processo e não só no pós-operatório, entendeu? Não quando o tratamento está tudo feito e aí a gente só tem que descobrir o que ficou de sequela para reabilitar. Ok, a partir de agora, então, deixa assim e você se reabilita. Né? Ô, Candy, assim, uma pergunta, até tem uma pergunta aqui da Mary, ou da Marie, ou da, não sei como que pronuncia o nome dela. É a estrela ainda. Avaliação neuropsicológica no âmbito hospitalar. Fale um pouco, se puder. Acho que é isso que a gente já está falando. E aí, talvez uma pergunta que eu teria de curiosidade, então, dentro da neurocirurgia, qual é o momento que se transforma num flag, numa bandeira, para, tipo, chama a neuropsi? Sabe? Que horas que o médico fala? Precisamos da candice aqui, ou precisamos da neuropsicologia aqui? Costuma ser em casos bem específicos, assim, sabe? De novo, assim, o que acontece na maioria dos casos é que existem alterações no funcionamento do paciente, e quando eu falo no funcionamento, eu estou falando de comportamento e de cognição, de outros aspectos cognitivos, e isso acaba passando, assim, como uma questão secundária, sabe assim? Nós estamos tentando te curar de um negócio, paciência, sabe assim? Mas geralmente, quando fica uma sequela, a principal sequela que leva um paciente de tumor cerebral para o consultório do neuropsicólogo é a questão da linguagem. Né? Então, assim, ficou afásico. Aí é uma coisa que chama a atenção dos médicos, digamos assim, né? Então tem que avaliar, ver aí o que aconteceu. Ou quando fica um quadro assim, mais de desorientação, ou de amnésia, alguma queixa mais específica. A perda funcional começa a ficar muito grande. Quando é muito gritante, quando é a família se queixando, quando é uma coisa que o paciente consegue responder, oi, o meu nome é fulano de tal, o médico... Tá. Deixa assim. E hoje você não está mais no hospital. Não. Né? Você ficou bastante tempo trabalhando com isso dentro do sistema hospitalar, de saúde e tal. E dentro do hospital, Candy, antes de você chegar, tinha já um fluxo do tipo, os tipos de pacientes de tumor, mas que mandava para a neuropsi? Que a neuropsi avaliava, eram todos, eram alguns, eram quase nenhum? Nos 2 serviços de neurocirurgia em que eu trabalhei, nós éramos a primeira equipe de neuropsicologia trabalhando, então não tinha uma estrutura montada, sabe assim? E mesmo a partir do momento em que a gente estruturou, então, o serviço de neuropsicologia, digamos assim, era muito difícil conseguir que os pacientes fossem encaminhados para avaliação neuropsicológica, mesmo com um neuropsicólogo à disposição para estar lá, para avaliar, né? Então, a maioria, né, pelo menos na experiência que eu tive, a maioria dos profissionais que trabalhavam no serviço achavam que não era tão interessante ou não era tão necessário, que não ia interferir no trabalho deles, né? Então, não tinha, assim, uma questão assim de todos os pacientes vão ser avaliados. A partir do momento que eu assumi o serviço de neuropsicologia do serviço de neurocirurgia que eu trabalhei, aí eu tinha mais controle, porque aí eu era 30 horas, digamos assim, dentro desse hospital, então eu tinha mais controle dos pacientes que chegavam. E aí eu podia tentar garantir que todos viessem para mim, mas ainda assim eu não conseguia dar conta de pegar todos para avaliação,
porque vários pacientes, por exemplo, o médico internava no dia da cirurgia para a cirurgia. Eu só ficava sabendo depois que aconteceu a cirurgia, sabe? Então, esse processo pré e pós-operatório nem sempre acontecia, por mais que eu tentasse mostrar a importância da gente ter essa informação de como que está o paciente antes da cirurgia. Eu estou gostando de te fazer essas perguntas por um motivo muito específico. Muita gente chega no meu Face, e agora a gente está aqui no Insta, a gente está no meu Face, a gente está no Face do Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul, que a Candy é fundadora e diretora. Então, a gente está em vários ambientes, a gente já está mais ou menos aqui com 50 e poucas pessoas, e muitas delas, Candy, ainda mais no tema de neuropsicologia hospitalar, que é um tema pouco falado, né? Cada vez mais a gente até tem visto algumas especializações começando a surgir, começam a ter especializações de neuropsi dentro de uma instituição que é um hospital, até como, por exemplo, o Einstein, mas neuropsi hospitalar ainda é mais raro. É mais, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que é muito legal o insider, né? Você é uma insider, você está dando informação de lá de dentro, de como funcionava. Então isso é legal, principalmente para quem está querendo entrar na neuropsi e conhecer como funciona. Agora, eu queria que a gente começasse a ir em direção às perguntas um pouco mais de curiosidade ou técnicas da neuropsicologia. A gente já tem algumas, mas eu queria só falar, o pessoal do Instagram, estou quase com a cabeça em cima deles aqui, tá meio do ladinho, mas eu queria dizer aqui para todo mundo que está participando com a gente, mandem perguntas, mas também façam, eu sou mendigo de compartilhamento, eu fico mendicando aqui, pedindo para as pessoas compartilharem as nossas lives, né? Então, eu sempre falo, gente, olha, o like é muito importante para a gente ver se o tema é bom ou se a gente está falando bobagem. Mas o compartilhamento faz a gente chegar nas pessoas que têm interesse. Então, se todo mundo puder, por favor, nesse momento, compartilhar, convidar os amigos, marcar as pessoas para virem assistir, isso é muito legal, tá? E também convido vocês a conhecerem o site aqui, deixa eu encontrar, do Instituto, o Facebook, né, do Instituto. Vocês têm um site ou é melhor o Face, né? Uhum. Que é IN, Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul. Vocês procurem no Face. É uma imagenzinha amarela super bonita de um cérebrozinho amarela e marrom. E ali vocês já sabem qual é. E sigam o trabalho que eles estão fazendo. Ó, só vem pra cá, senão você não vai aparecer no seu próprio vídeo. Tá, mas é que eu tô sendo filmada por muitos lugares. São muitas difícil. Uma das coisas legais que vocês estão fazendo no Instituto são as especializações, né? Uhum. E vocês já estão com turma aqui no Rio Grande. As 3 turmas são aqui no Rio Grande do Sul. Santa Maria... 2 em Porto Alegre, uma que está em andamento e uma que começa amanhã. Porque eu vim aqui dar aula. E a de Santa Maria. Massa, que sucesso. Muito bom. Uhum. Bom, vamos lá para a pergunta da Ana. A Ana Paula mandou a pergunta aqui, ó. Nos casos de tumores, quais testes são mais utilizados no antes e depois dos procedimentos? Antes e depois do procedimento. Ana, vou te chamar de Ana, tá? Ana, essa pergunta é uma pergunta um tanto delicada de responder assim de forma rápida, porque imagino assim que tu consiga entender. Primeiro que a gente tem 2 contextos diferentes. Uma coisa é tu ter um paciente que chegou no teu consultório para uma avaliação neuropsicológica e ele tem um tumor cerebral, ou é pós-operatório de um tumor cerebral. Outra coisa é tu estar dentro de um contexto hospitalar. O contexto hospitalar costuma exigir uma avaliação mais rápida, mais breve. A gente não tem tanto tempo para fazer a avaliação quanto a gente tem quando está no contexto do nosso consultório, né? Então, isso é uma diferença que acaba impactando na forma como tu vai avaliar e nos testes que tu vai utilizar. A outra questão é que depende muito também da localização do tumor. Não, assim, geralmente, o ideal é que a gente avalie um pouco de cada função cognitiva independente da localização do tumor. Mas, se ele é um tumor, por exemplo, mais frontotemporal esquerdo, a gente vai ter que investigar de uma forma mais detalhada questões de linguagem, questões de memória, que talvez a gente não avaliasse de forma tão detalhada num paciente com um tumor numa outra localização.
né? Então, o que eu te diria, assim, em quais testes são usados, é isso, assim, depende do contexto para tu saber quanto tempo tu tem. Então, assim, se tu tá, por exemplo, num consultório, eu te diria para usar o VAIS, se tu tá no hospital, eu te diria para usar o ASE e fazer uma medida mais abreviada, digamos assim, da inteligência. E aí, assim, a gente vai pegando, né, dependendo do contexto, qual é o teste que a gente vai usar. E aí tem casos bem específicos, dependendo da dificuldade do paciente, entende? Então, se é uma dificuldade de linguagem, a gente vai ter que pensar numa bateria que nos forneça as informações suficientes para que a gente possa compreender como é que é a linguagem desse paciente, como é que ela está funcionando nesse momento, né? Se é uma questão afetando outra função cognitiva, a gente vai ter que focar nessa questão. Então, os testes acabam variando bastante, assim, de um paciente para o outro e de um contexto hospitalar e do contexto do consultório. Eu acho que eu fico imaginando, eu nunca trabalhei dentro de hospital, mas eu fico imaginando que deve ser uma complicação, porque você tem, talvez até no pré-operatório você tem um pouco mais de tempo, não sei quanto de tempo é isso, mas talvez não muito. Mas comparativamente com o intraoperatório, talvez você tenha um pouquinho mais, né? Não, o intraoperatório é... E que tipo de teste que faz no intraoperatório? Tá, então deixa primeiro eu explicar para eles o que acontece que uma pessoa vai fazer uma avaliação intraoperatória, né? Que as pessoas costumam ficar assim, meu Deus, por que fazer isso? Que é, inclusive, desculpa, a pergunta da Ana, a próxima. Durante o procedimento cirúrgico, isso. Qual seria a avaliação? Então, o que faz uma pessoa sofrer uma avaliação neuropsicológica durante o processo cirúrgico, né? Olha, tem uma pessoa reclamando do áudio. Então, tem gente que, assim, o áudio e às vezes o vídeo, ele pode ficar ruim, mas isso pode ser pela transmissão da pessoa também. A gente tem que tomar um pouco cuidado com esse detalhe, eu não tenho certeza. Então, às vezes, eu sempre pergunto para os alunos se está todo mundo ouvindo, se está ruim, vocês vão falando para a gente. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo, vocês avisem, tá? Isso. Então, assim, o que faz uma pessoa fazer uma avaliação neuropsicológica durante a cirurgia? Uhum. O que acontece é que, assim, primeira coisa que eu preciso contar para vocês, a gente tem tumores que crescem de forma bastante rápida no cérebro, tá? Que são tumores mais agressivos e de crescimento mais rápido, que costumam apresentar sintomas de forma bastante rápida. A pessoa, de uma semana para outra, começa a não enxergar direito, de uma semana para outra, começa a perder força e movimento de braço, de uma semana para outra, começa a enrolar a língua e ficar com dificuldade de linguagem, e isso geralmente é sinal de que tem um tumor que está crescendo de forma rápida. Nesses casos, a avaliação não acontece durante a cirurgia. Por quê? Porque o tumor está crescendo tão rápido que o objetivo é tirar aquele tumor, né? Então, assim, a gente né, o objetivo é salvar a pessoa. É o famoso do tipo, assim, vamos hoje fazer a cirurgia. Tem que ser rápido, não tem muito tempo e tudo mais. Então, isso costuma ser o caso de tumores que são tumores de crescimento mais rápido. Mas existem tumores que são tumores que crescem de forma bastante lenta. São chamados, assim, gliomas de baixo grau. É o nome técnico para esse tumor que cresce de forma mais lenta no cérebro. E ele cresce tão devagar que a pessoa só vai descobrir que tem ele quando ele já está super grande, já está crescendo ali por anos e nunca teve sintoma nenhum. E aí, do nada, geralmente a pessoa tem ou uma crise epilética ou na maioria das vezes, uma crise epilética, do nada. E aí vai fazer a ressonância ou a tomografia e tem ali um tumor, assim, considerável, né? São geralmente tumores que são descobertos grandes. E aí, nesses casos, é que é muito importante o papel da avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque o tumor cresceu de forma tão lenta que aquilo que a gente entende de onde estão as funções cognitivas dentro do cérebro tiveram muito tempo para modificar.
Entende? Isso, tudo isso. Então, assim, aquela função que a gente achava que estava ali... Que ali podia ser visão. Isso, num cérebro com um tumor lento crescendo, a gente não sabe se ela está ali. E aí tu não sabe se tu pode mexer ou não, tu não sabe se tu pode tirar ou não. E aí fica aquele cérebro que é um mistério para a equipe médica, entendeu? Porque a gente teve um corpo crescendo ali por tanto tempo que é muito provável que as funções tenham ido para o lado, passado para outro lugar e tal. Então, assim, a gente não sabe mais onde está o que naquele cérebro. E aí, como é que tu vai fazer uma cirurgia sem saber onde é que está aquela função? O risco de tu deixar a pessoa, talvez, com alguma dificuldade, né? Então, assim, o objetivo da avaliação neuropsicológica durante a cirurgia é isso, é que tu possa avaliar durante a cirurgia se a área que precisa ser retirada contém função cognitiva ou função motora ou alguma coisa, né? Depende do caso ou não. Então, é nesses casos que a gente faz, são casos, assim, atualmente, pelo menos no Brasil, casos bem específicos, assim, né? Que passam por esse processo. No pré. No intra. No intra. Esses Isso. são os principais. Isso. São os principais, são esses pacientes que têm esse tumor que cresce de forma lenta e que vai se tirar esse tumor. O que que acontece? Quanto mais a gente puder tirar o tumor, maior é a sobrevida desse paciente. Claro. Então, digamos que assim, o médico talvez ficasse com medo de tirar uma parte do tumor que ele acha que está numa área de fala. E durante a avaliação intraoperatória, tu pode descobrir que a fala já não está ali. E ele pode tirar aquele tumor que ele não ia tirar. Tá lembrando muito uma das coisas que eu lembro quando eu estudei o Luria, que era assim, por que o Luria se interessou muito pela teoria da neuropsicologia, né? Mas nunca foi um cara muito, assim, nunca aprofundou tanto em baterias tão formais de avaliação, né? Porque para ele a avaliação, ela ia até um tanto, depois era o tratamento, né? E qual era o tanto que ia? O tanto era, não tem tomo, não tem ressonância, né? O que eu preciso é descobrir, tipo assim, que área que tá, tipo, né? Se eu tirar de mais, se eu tirar de menos, e era muita coisa de tumor, mas era muita coisa de lesão e muita coisa de epilepsia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí essa coisa, ó, eu preciso de um neuropsicólogo aqui para saber isso que você está me falando, me parece um pouco ainda alguns resquícios disso, né? Assim, que é tipo, desse trabalho mais antigo, que no caso lá atrás, era a grande função do neuropsicólogo. E hoje o neuropsicólogo faz 1000 outras coisas, e isso é uma coisa que se mantém ainda no neuropsicólogo em algumas situações específicas, que é, a gente tem a ressonância, a gente tem a tomo, mas a gente precisa avaliar funcionalmente em vida real, em tempo real. Isso, né? Exato. Então, assim, por mais que a gente consiga entender algumas estruturas cerebrais e a sua função dentro dos processos cognitivos, nem nos cérebros saudáveis a gente domina as localizações. Muito menos num cérebro onde tem uma estrutura crescendo e causando plasticidade, mudança de lugar e tudo mais, entende? Então, é essa lógica por trás da avaliação neuropsicológica intraoperatória, garantir que tu não vai tirar uma área que vai deixar o paciente com um prejuízo importante, mas além disso, que tu vai tirar áreas que não são importantes, que já não têm mais função, para poder aumentar a sobrevida dele. Porque quando o tumor ele vai crescendo, ele vai matando. Né? Então, talvez aquela região ali já teve perda neuronal, já teve perda de sinapses e tudo mais. Então, tem coisa ali que você pode tirar que, teoricamente, já não está tendo mais a função antiga. Mas, infelizmente, isso é um paradigma, digamos assim, que não é usado por muitos médicos, não é unânime entre os médicos, os neurocirurgiões, o uso da avaliação neuropsicológica intraoperatória. Então, tem muitos neurocirurgiões que vão olhar uma ressonância, uma tomografia, e pela localização dizer assim, aqui eu não posso mexer. É claro que
tem localizações relacionadas a tronco e não sei o que realmente podem inviabilizar o processo cirúrgico, mas o que eu estou falando são desses casos em que eles dizem que não pode mexer porque a área de linguagem, porque a área motora, Sim. e assim, então colhe, assim, isso, e aí eles estão inferindo que não pode, e que talvez já não tenha mais ali, entende? Um paradigma que não é seguido por todos os neurocirurgiões, então acaba se dividindo assim um pouquinho. Putz, que trabalho legal, eu concordo com o Carlos Alberto está falando, parabéns pelo trabalho, está muito interessante, que legal, Candy, olha, realmente é uma coisa bem legal. A Tânia perguntou, o quanto a medicação pós-operatória interfere nos resultados da avaliação? Tânia, a gente tem várias questões que vão interferir na avaliação pós-operatória, tá? Primeiro que o paciente passou por uma cirurgia. Então, assim, a gente pode ter sequelas cognitivas que foram deixadas pelo crescimento do tumor, que já estavam presentes antes da cirurgia, e é por isso que eu digo que é importante avaliar pré-operatório também, para a gente saber o que já estava antes da cirurgia. Depois a gente tem a cirurgia, que né, o processo de retirada daquele tumor, ou de ressecção daquele tumor, que pode também vir a trazer algum tipo de consequência. E a gente tem os tratamentos que se unem, digamos assim, ao processo cirúrgico, como eu falei, do estilo radioterapia, quimioterapia, que são coisas que a gente já sabe, através dos estudos, que podem causar consequências cognitivas importantes. Né? Então, a gente tem tudo isso. Quando a gente vai avaliar um paciente no pós-operatório, tu tem tudo isso interferindo. Se tu só conheceu ele no pós-operatório, tu não consegue dizer de onde veio o quê, entende? É muito difícil fazer essa separação. Você sempre vai ter aqueles poucos testes, pelo menos na Rehab era muito assim, né? Você tem aqueles poucos testes que a gente só pega pós-lesão. Né? Pelo menos no CPN era muito isso, né? E eu lembro que a nossa discussão era um pouco nesse caminho. Você tem alguns poucos testes que dão algum nível prévio, né? Coisa de vaz de linguagem, possivelmente informação, vocabulário e tudo mais, que é alguma coisa de nível prévio. O resto é inferência, né? Tipo, e relato de família. Né? Exato. Então, eu insisto na importância de se avaliar pré-operatório, entende? Até porque, às vezes, tem questões que estavam presentes antes e que a família não relatou, nem sabia que era importante relatar, entende? O médico não percebeu, e uma avaliação boa poderia detectar coisas que já estavam, coisas inclusive pré-mórbidas, né? Tipo assim, antes do tumor, né? Poderia... De personalidade, de emoção. De disfunção executiva, de questões... Né? Então, assim, de algum quadro mais de aprendizagem, alguma coisa, isso pode estar presente no paciente de forma pré-operatória. Podia ter dislexia, TDAH, enfim, qualquer coisa do desenvolvimento. Gente, para quem está chegando agora, esse é um tema que para mim é muito rico, é um tema que eu gosto muito, que é o tema de lesão encefálica adquirida, de cirurgias, neuropsi. Eu falo que é a neuropsi old school, porque o que aconteceu, vou ser meio feio agora no que eu vou falar, mas eu acho que o que aconteceu nos últimos tempos é que também houve uma educação do nosso público neuropsicólogo aqui no Brasil. Está rolando uma educação top-down de empresas, de editoras que começaram a chegar e aí falaram assim, bom, adulto não é um público que dá muita grana. Vamos começar a trabalhar com o público infantil que dá grana. É a galera que investe na clínica, a galera que compra livrinho, a galera que compra joguinho. E aí o que acontece é que adulto e idoso ficam muito jogados de lado. Né? E aí às vezes eu vou dar aula e eu vou falar de rehab de adulto e a galera fala assim, professor Thiago, pode falar de rehab de infância? Aí eu falo assim, mas você entendeu a rehab do adulto aqui? Ah, entendi, mas eu não trabalho com adulto, eu nem prestei muita atenção. Tá, mas a lógica da rehab, da LEA, né, da lesão encefálica adquirida, ela serve para tudo, né? Rehab, avaliação neuropsi de adulto, de lesão encefálica, foi por onde começou a treta toda. Né? Se você, tipo, quer virar e falar, olha, eu só consumo, entendeu? Tipo, o que eu só consumo infância. Não, e olha, vamos ser bem sinceros, e nem é infância, porque
é só desenvolvimento. Porque não avalia lesão encefálica em criança, né? Isso daí é mó treta, isso daí eu deixo para o hospital avaliar, manda para a ACD, né? Então, eu gosto desse nosso tema e é uma pena que a gente só divulgou a live hoje, porque essa era uma live que a gente ia ficar um mês divulgando para fazer público, e por isso que eu peço para as pessoas divulgarem, porque a gente está aqui do lado de uma neuropsi das antigas, assim, no sentido do raciocínio da antiga da neuropsi. Se a gente for contar um pouco da tua história de formação, faculdade, doutorado, você também vem desses grupos antigos da história da neuropsi, né? Que são os grupos que trouxeram nomes super importantes, né? E por isso que você é a fundadora do Instituto Superior. Não, mas é mesmo, porque é isso, é a neuropsi raiz. A gente tem muita neuropsi Nutella, né? E eu acho que o nosso canal aqui é neuropsi raiz, né? A gente pode nutelar um pouquinho, eu até vi aqui, eu vou até roubar de vocês aqui, a gente pode ser um pouquinho Nutella e brincar com bonequinhos, eu gosto, brinquei a vida inteira com essas coisas e tal, mas eu acho que a gente também precisa ser raiz. Ó, deixa eu falar uma coisa, Candi, veja só, tem umas perguntas aqui muito legais que eu queria continuar discutindo, mas a Dani, eu te falei hoje até um pouquinho da Daniela Coelho, é uma colega neuropsicóloga lá de São Paulo, uma amiga muito querida também, e ela está trabalhando na neurocirurgia da Federal, do Hospital São Paulo ali, né, preceptora dos neuropsicólogos de lá. E ela te perguntou o seguinte, qual é o fluxo de vocês no acompanhamento no INTRA? 2, vocês seguem guidelines, né, guias pré-determinados e tudo mais? É que tem um específico. E por fim, se possível, você poderia contar como funcionava no DUFO? No DUFO, Então... E explicar o que é o DUFO. O que é o DUFO, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre bem aos poucos, assim, respondendo, Dani, o fluxo em Porto Alegre ainda é um fluxo muito pequeno. Como o Thiago comentou no início da live, eu não trabalho mais em hospital. Então, essa parte da avaliação intraoperatória já não faz mais, assim, uma parte, não é atual no meu trabalho, tá? Mas ela foi presente durante muitos anos na minha atuação profissional. Mas mesmo hoje, ou naquela época, era um número muito pequeno de pacientes. Inúmeros pacientes que poderiam se beneficiar com a avaliação intraoperatória não eram avaliados durante a cirurgia, né? Então, tem muito, como eu falei, assim, são paradigmas e muitos neurocirurgiões não se interessam pela avaliação intraoperatória e fazem a cirurgia com o paciente acordado, tira o que acha que tem que tirar, deixa o que acha que tem que deixar e pronto, né? E depois acorda e vamos ver o que acontece, né? Então, isso é o que eu posso te dizer sobre o fluxo, tá, Dani? Mas agora tu tirou o resto da pergunta. Não, tem tudo aqui. A segunda pergunta é dos guidelines. Então, assim, eu ia contar a história do DUFO. Então, eu estava trabalhando com isso em Porto Alegre. Quando eu terminei o meu doutorado, o serviço de neurocirurgia onde eu trabalhava me mandou para a França para poder ficar um mês, então, no serviço de neurocirurgia do DUFO, que é um nome muito importante na cirurgia com os pacientes acordados, né? O DUFO não opera paciente dormindo, né? É mais ou menos esse o tipo de radicalismo dele, ele não opera paciente dormindo. Então, eu pude ficar um mês lá em Montpellier, acompanhando ele e a equipe dele. Ele tem 2 neuropsicólogos na equipe e tudo mais, então eu pude ter reuniões com eles, conversar com eles, acompanhar inúmeras, fazem várias por semana, não é que nem aqui a gente tinha algumas por ano, lá eles tinham várias por semana. Eu certamente em um mês lá assisti mais cirurgia do que em todo o meu trabalho aqui em Porto Alegre nesse sentido, né? E foi maravilhoso, o que eu posso te dizer, assim, dessa experiência. 1, porque o DUFO é um médico excelente. 2, porque ele é um profissional excelente, assim, um professor excelente.
ele tem um espaço no consultório dele que é para os alunos sentarem e acompanharem as consultas. Quando acaba a consulta, ele tem um intervalo entre uma consulta e outra que é para conversar com os estudantes, né? Tipo, eu era a única neuropsicóloga, mas tinha vários neurocirurgiões, tinha gente, todo mundo. Eu acho que eram eu e mais uns 3 no momento que eu fui, assim, naquele mês que eu fui. Então, entre cada consulta, ele explica as coisas para os pacientes, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Então, assim, foi incrível esse um mês que eu passei lá, sabe? E aí, esse serviço super estruturado, os neuropsicólogos são neuropsicólogos exclusivos dele. Então, tipo assim, o trabalho dos neuropsicólogos é fazer a avaliação pré, a avaliação intra e a avaliação pós dos pacientes do DUFO. Deu, sabe assim? Acabou. Na época era o sonho da minha vida, né? Então, foi muito legal. E o DUFO, ele é realmente um nome muito conhecido. Assim, mostraram esse guideline, como é que se seguia e tudo mais. O que eu posso te dizer, Dani, é que, pela minha experiência, a gente precisa de uma equipe toda preparada para cirurgia. Falando a mesma língua. Isso, cirurgia com o paciente acordado, sabe? Com avaliação neuropsicológica intraoperatória. Por quê? Porque a gente precisa que a anestesia seja adequada. Não adianta o paciente tá com pouca medicação, tá com muita medicação, tá muito sonolento, tá muito dolorido, entende? Então, a gente precisa que o neurocirurgião entenda disso, que o anestesista entenda especificamente disso, que, claro, que o neuropsicólogo entenda o que está fazendo, que o neurofisiologista entenda do processo de estimulação cortical que ele vai fazer. Então, é uma equipe muito grande que precisa estar sabendo. E lá, eles trabalhavam que nem um relógio, sabe? Então, foi muito, muito legal. Para o Brasil, o que eu espero é que venha a ter isso, né? Essa equipe toda especializada nesse tipo de trabalho. Que provocação boa, né? Dá vontade de... Por isso que eu imagino que a gente... Você deve ter enlouquecido um pouco, assim, quando viu, né? Do tipo, eu quero, né? É o que eu quero para mim. E é um pouco do que eu falo quando a gente sai. Outro dia saiu eu, a Dani e a Silvia Bolognani, a gente falava um pouco sobre isso, né? Como a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente fica querendo, né? Que essa coisa funcione como um relógio, mas como é difícil implementar, né? Você coordenou, não foi? Um serviço disso... um serviço de neuropsicologia. De neuropsi, né? Sim, eu imagino os desafios que você deve ter tido. Mas é isso que eu falei, assim, era um serviço de neurocirurgia que estava começando e dentro desse serviço de neurocirurgia eu estava abrindo um serviço de neuropsicologia, pelo Tudo SUS, né? Então... Por um lado, assim, que legal, posso meio que, tipo, começar do zero, por outro... Começando do zero com a galera que nem sabe o que é neuropsi, os médicos, o sistema. Exato. Era muito comum, assim, eu tinha inúmeros pacientes que eu achava que precisavam de avaliação e que os médicos mandavam embora. So sorry, né? Isso é normal, eles diziam. Isso é normal. Como que é a piadinha sacana? Agora eu posso falar um pouco até mal de ortopedista, porque eu tive o meu acidente, então eu tenho direitos, eu tenho lugar de fala, descobri que essa é a palavra da moda. Então parece que para o ortopedista se levantou e foi embora, depois da cirurgia, tá bem. E para o neurocirurgião se levantou e deu tchau e falou tchau. Falou, tu diz assim, eles perguntam assim, fulano, tudo bem? O paciente diz, tudo bem. Como é teu nome? O paciente responde... Sucesso. Vai para casa. Ô, Cândido, brincadeiras à parte, deixa eu ler umas perguntinhas aqui do Facebook do Instituto, tá? O Facebook do Instituto tem um monte de gente participando aqui. Ó, Ana Gabriela Toniolo. Doutora Cândido, tumores cerebrais podem vir de histórico familiar? Isso não tem, assim, não tem como a gente afirmar. O que acontece é que, assim como outros tumores, os tumores, eles têm causas multifatoriais, assim, né? Ele é multifatorial, ele não tem só uma origem, a gente não sabe dizer o que faz uma pessoa vir a desenvolver. E outra coisa que a gente precisa deixar claro é que quando eu estou falando de tumores cerebrais, eu não estou falando só de câncer, né? Que seriam os tumores malignos, a gente tem tumores benignos também, né? Então, nem sempre, não precisa necessariamente ter um histórico
pode ter algum componente genético. Tem um componente genético, mas não tem um componente... Ele sozinho não funciona, é uma questão multifatorial. O que é que chama quando transmite na família? Tem um nome isso. É genético, mas não é... hereditário, possivelmente, né? Adriana, não tem uma pergunta. Tá, Cândido... não, tá bom. Então, tá falando que lembra de ti e depois ela fala que lembra das avaliações intraoperatórias dos pacientes. Para epilepsia também. Para epilepsia, eu nunca fiz avaliação intraoperatória para epilepsia. Daí, mas as avaliações pré e pós, direto, né? Inclusive com a Adriana, que foi quem escreveu. Francileia é uma aluna minha, eu dei aula para ela algumas vezes em Cacoal, uma menina muito legal, e agora a gente é compadre de problemas de LEA, de lesão encefálica adquirida, e ela falou, foi o que aconteceu comigo, os tumores que tive me fizeram perder a visão, a fala e os movimentos. Eram tumores muito agressivos, a área do crescimento era frontotemporal esquerda, o prejuízo permanente é a hemiparesia. Ótimo tema, parabéns. E quando a avaliação neuropsicológica acontece antes da cirurgia, fica mais fácil? É mais fácil? Eu não diria que fica mais fácil, mas fica mais claro o segmento das coisas e ajuda, pode ajudar a equipe médica a entender o que está acontecendo dentro desse cérebro, né? Então, se a gente avalia, por exemplo, que a pessoa tem um tumor, que é um tumor grande, e tu faz uma avaliação pré-operatória e ele não tem sintoma cognitivo nenhum, e acredita em mim, eu avaliei inúmeras pessoas com tumores tipo limão, sem sintoma nenhum. O que isso quer dizer? Que o cérebro completamente se adaptou de forma, né, através da plasticidade, ao surgimento daquela estrutura que está lá. Né? Então, se tu tem essa informação pré-operatória, isso é uma informação importante. Da mesma forma, como se tu tem algum tipo de prejuízo que tu já identifica de forma pré-operatória, é uma informação importante para que tu não venha depois da cirurgia ou depois do tratamento pensar, foi a cirurgia que me deixou assim, ou foi a quimioterapia, ou foi, né? Então, assim, a gente sabe que tem algumas coisas que podem ser como a Francileia, né, falou, tem coisas, tem sequelas que acontecem pelo crescimento do tumor. Então, assim, se é um tumor que cresce mais rápido, ele vai deixar sequela porque o cérebro não tem tempo de se adaptar. E aí, Cândido, algumas perguntas, e aí eu quero fazer um comentário. O Jailson falou, no caso de avaliação pré-cirúrgica, seria para indicar as áreas cognitivas preservadas e, por consequência da cirurgia, que começam a desenvolver sintomas ou sequelas. Então, a pergunta dele me lembrou um pouquinho um caso de uma menina que eu vivi, que foi muito duro para mim e para o grupo. Eu trabalhava num grupo de neuropsia, a gente teve uma colega que teve, você falou de um irmão, também lembrei da história. Ela começou a ter muita dor de cabeça e quando foi ver, ela tinha um tumor que pelo que a gente entendeu da época, ia de ponte ou de tronco até nervo óptico. Era muito grande, muito grande. Só que a única sequela dela era dor de cabeça, o único sintoma era dor de cabeça. Só que a gente fez a avaliação dela e tudo mais, pós a cirurgia ela ficou com muita sequela. E eles não conseguiram tirar tudo também. Um pouco depois, acho que ela ainda... Mas ela fez a cirurgia acordada? Agora eu não vou saber. Eu não lembro desse detalhe. Porque o objetivo da cirurgia acordada é deixar o paciente com o mínimo de sequela possível. É um objetivo mais voltado para a qualidade de vida do que necessariamente para o número de anos de sobrevida. Sim, entendeu? ok. Eu não sei como que foi isso. O que eu lembro é que foi uma cirurgia dessas enormes, que teve que abrir, você imagina. E aí passou acho que 1 ano e meio, a grande sequela dela foi uma desinibição
linguística, social, esse era o maior sintoma. Ficou bem desexecutiva, também foi feita uma reavaliação dela, e passou um ano e meio, voltou a crescer, voltou a sintomatologia, ela fez outra cirurgia e acabou falecendo. Foi um caso super duro, porque eu lembro que eu vivi o caso, eu e os colegas, mas você vê como pré-operatório, eu visitei ela 2 dias antes da cirurgia. Cara, normalicíssima, né? O negócio estava ali e a sintomatologia muito pequena, né? Mas pós o cirúrgico, claro, na hora que você vai fazer todo esse trabalho da cirurgia, o negócio está conectado com um monte de coisa importante, né? Pode estar. No caso dela, exato. Como é difícil, né? Então, assim, o trabalho do neurocirurgião nesse sentido é um trabalho muito difícil, porque ele tem que definir o quanto ele tira, o quanto ele deixa, e isso que eu falei, essa margem, porque quando a gente tem quem tem uma lesão de pele, volta e meia, quando vai tirar o tumorzinho de pele, tira um espaço bem maior do que o tumor, entende? Que é essa margem de segurança. No cérebro, se a gente não faz a cirurgia para o paciente acordado, a gente não pode nem cogitar a margem de segurança, né? Mas a margem de segurança garante aumento de sobrevida, né? Então, quando a gente está, às vezes acontece de tu achar que ali tem função, vai avaliando e vai vendo que ali não tem mais nada. E tu pode ir tirando. E quando tu vê, tu tá tirando margem de segurança para aumentar a sobrevida, porque a recidiva, infelizmente, é comum. Entende? Pode acontecer. Gente, a gente tem mais 10 minutos de live, a gente tem mais um monte de perguntas aqui para responder. A turma está super empolgada, eu também estou super gostando, espero que você esteja gostando também. Estava preocupada de como ia ser. Eu já não estou mais tímida. E a gente está conseguindo manter mais ou menos um número de quase 50 pessoas aqui no Insta, no Face do Instituto e também no meu Face. Então, agradecer a todo mundo que está compartilhando. Vamos para mais algumas perguntas. A Caroline. Posso responder? Eu vou me metendo do teu aqui, grupo? ó. Não do meu grupo, mas eu vi que a Bruna está perguntando da interface entre a neuropsicologia e a psicologia hospitalar nesses casos cirúrgicos, né? O que eu vou te dizer, assim, Caroline? Foi a Caroline? Não, foi a Bruna. Bruna, pelas experiências que eu tive, a gente não tinha um diálogo muito grande entre a neuropsicologia e a psicologia, tá? Num geral, a psicologia hospitalar entende muito pouco de neuropsicologia, eu não quero generalizar, mas assim, pela minha experiência, era o que acontecia, né? E os neuropsicólogos também não entendem muito necessariamente de psicologia hospitalar, né? Até porque, como a gente falou, é um campo que ainda tem assim um potencial enorme para crescer, porque são poucos os neuropsicólogos dentro de hospital. Mas existe essa interface e eu te diria assim que essa interface ela é importante, ou pelo menos que o neuropsicólogo, eu no meu caso como psicóloga que sou, digamos assim, tentava promover ou fornecer aos meus pacientes e aos seus familiares o apoio e o atendimento que eles precisavam naqueles casos, mesmo que a gente não tivesse o serviço de neuropsicologia o serviço de psicologia à nossa disposição. Então, vocês imaginam, assim, né? Como eu falei para vocês, a maior parte dos meus pacientes de tumores cerebrais eram adultos, então tu pensa em pessoas até então saudáveis, trabalhando com família, e daqui a pouco descobrem isso, que é uma coisa super assustadora, né? A família também está nervosa, e aí a cirurgia com o paciente acordado, a gente pode entender, é uma decisão, é um procedimento que a pessoa vai passar que é extremamente ansiogênico. Então, existe todo um trabalho psicológico feito com o paciente para deixar ele
pronto para esse momento de ser avaliado durante a cirurgia, entende? No meu caso, eu fazia essa preparação com o paciente, né? Ele tem que saber exatamente tudo o que vai acontecer, ele não pode se assustar, ele não pode ficar nervoso, apesar de que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas enfim, mas assim, eu sempre lidei dessa forma, saber exatamente o que vai acontecer ajuda ele a não ficar nervoso. Então, eu acompanhava eles desde a internação e dizia para eles, ó, quando tu acordar, eu vou estar aqui segurando a tua mão, eu que vou estar olhando para ti. Eu chegava no bloco antes da cirurgia, enquanto ele ainda estava acordado, ficava com ele até ele dormir, até ele ser sedado. Depois, quando ele acordava, eu estava ali de novo, eu estava segurando a mão dele. E quando ele acordava, depois, no pós-operatório, geralmente eu estava junto também. Então, se criava um vínculo, que eu achava um vínculo muito importante para o processo. Então, eu acho que existe uma ligação entre o trabalho da neuropsicologia e o trabalho da psicologia hospitalar nesse sentido, assim. Que pode ser feito pelo mesmo profissional ou não, por equipes diferentes, né? Porque geralmente são equipes trabalhando. Gente, eu acho que está dando para a gente perceber algumas coisas que eu acho fantásticas aqui, né? A complexidade que é o papel do neuropsicólogo quando ele está dentro de uma instituição. Como quando a gente está na nossa clínica, a gente está um pouquinho mais blindado, né? Ah, sim. Mas quando você está numa instituição, você tem uma série de protocolos, guidelines, protocolos sociais, brigas que você tem que pegar para você conseguir fazer essa integração. Não é simplesmente qual é o teste, né? São tantas outras coisas. É assim, de repente o médico deve chegar para você, né? E o médico deve chegar para você e falar assim, te dou 15 minutos aí, avalia, ou sei lá, né? Alguma coisa do tipo, você tem pouco tempo, e tudo isso, o quanto que você consegue tirar o melhor para esse paciente. Eu tenho várias questõezinhas aqui da minha cabeça, mas deixa eu terminar o que a galera tá falando para a gente poder ir, tá? Aguenta aí, Candi. Não foge da gente, não. Então, a Caroline, a Inês, elas estão contando para a gente um pouco das experiências delas, né? Então, a Caroline está fazendo doutorado na Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando com sobreviventes de tumores de fossa posterior, falando do serviço implementado no hospital público. A Inês está contando que ela trabalha no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro, e que também faz na parte de epilepsia, e que ela também tem uma experiência legal avaliando e trabalhando com TCC nesses pacientes. Então, você vê que tem pessoas trabalhando nessas áreas, né? O que me alivia profundamente, assim, porque eu fico querendo, assim, eu gosto, e por isso que eu gosto de falar sobre esse tema e tudo mais, porque eu acho realmente importante que os pacientes tenham a possibilidade de ter esse tipo de acompanhamento, sabe? Infelizmente ainda não é a norma, ainda é a exceção, mas quem sabe, né? A gente divulgando, a gente falando, Sim. As pessoas aprendendo sobre isso, a gente consegue pelo menos aumentar o número de pacientes que têm acesso a isso. Eu quero fazer duas perguntas. Então, antes disso, dizer que a Magda entrou, deu parabéns para você pelo trabalho, está gostando da live. A Dona Cloá, doutora Cloá Steffen está aqui falando, dando vários parabéns também, a famosa mamãe, né? Uhum. Eu sempre falo, eu não sei porque que minha tia não está online, ela sempre está online e falando que adora e dizendo que me ama. É porque ela está vendo o Jornal Nacional que tem assunto importante hoje. Hoje a gente está competindo. Hoje a gente está competindo com uma notícia bombástica. Com uma notícia bombástica, exatamente. Mas de qualquer jeito, Candi, a minha pergunta é assim, acho que a gente focou muito no hospital, top. Minha pergunta, e na clínica? Né? O quanto que chega na clínica, você me falou que é muito que chega na tua clínica, até pela tua experiência, mas como que você vê esses pacientes, agora curiosidades, tá? Papinho de boteco e padaria agora, que é tomar o cafezinho e fazer fofoca, mas assim, quais são os sintomas mais comuns que você pega na clínica desses pacientes que chegam para ti de tumor? Qual a característica desses pacientes com tumor? Não, vem de tudo. Afásicos, amnésicos, desexecutivos. Tu tá falando de pós-operatório? Pós-operatório. Não tem.
E tenho muitos, isso assim, só para trazer algum certo alívio para as pessoas, tem muitos pós-operatório praticamente sem sequela nenhuma, ou sem sequela nenhuma. Existe, entendeu? É um número que não é pequeno, de gente que passou por isso e tá bem. Né? Toca o barco. Toca o barco, tá bem, tá fazendo concurso, tem mais vários para contar. Uhum. Assim, estão fazendo concurso, estão trabalhando, tem família. Você está focada nas histórias boas, né? No storytelling positivo. Não, mas assim, vou te contar, vou te dar um exemplo, assim. Mas é que eu não tenho como te generalizar. Sim. Eu já peguei um paciente, por exemplo, que depois de uma retirada de tumor cerebral ficou completamente amnésico. Ok. De que tiro foi esse? 20 anos para sabe Tem a assim? mínima ideia que aconteceu na Isso, vida. nos últimos 20 anos não sei o que aconteceu, Certo. sabe assim? Os clássicos. Sigo querendo ir para a faculdade, mas já era formado, não sei o quê. Filho, que filho? Não tem filho, sabe? Chama assim? o vovô, né? O vovô morreu faz 20 anos. É, tipo isso, assim, já tive alguns casos assim, tive casos de paciente que ficou tão desorientado e fora depois de uma cirurgia de retirada de tumor que foi internado numa clínica, o familiar não deu conta de cuidar porque tinham questões comportamentais assim que eram muito importantes, precisava de muito cuidado, sabe assim? Então tem esses casos, mas a gente não consegue generalizar. Depende da localização. Mas a perguntinha era um pouquinho assim, por isso que eu falei brincando fofoca, tipo assim, na maioria dos casos, ou na grande parte, é mais grave. Os casos de avaliação que você pega são casos que você faz, puta merda, esse tumor foi tenso. Ou são casos mais moderados, medianos, do tipo, não, um tumor ficou com alguma sequela de linguagem, alguma sequela executiva. Ou são casos que você fala, tô devolvendo aqui essa... Volta para casa que você tá bem. Eu vou te dizer o que acontece. Os casos pós-operatórios que são encaminhados para mim por médicos costumam ser casos graves. Os casos leves e moderados que chegam para mim são de pacientes que olham um nome neuropsicólogo e dizem assim, eu quero fazer isso. Minha memória tá ruim. A memória tá ruim, eu já falei pro médico várias vezes, ele não tá nem aí, é isso aí o que eu quero fazer, marca isso aí para mim que eu preciso fazer essa avaliação. E o paciente pede para fazer a avaliação. Eu já tive paciente que me contou que o médico disse para ele, não precisa fazer. Sim. E ele diz, mas eu quero fazer, sabe assim? Quando os sintomas são mais leves e mais moderados. Eu acho que é a grande história de que os médicos, eu falava isso semana passada, não, acho que segunda eu estava falando isso, ou semana passada na live, que a minha experiência em neuropsi é uma experiência muito sui generis, porque os meus grandes encaminhadores são escola, pais, né? A gente já falou sobre isso. Pais, pacientes e outros psicólogos. Então, me chega muitos casos que não são de grande gravidade. Né? Para mim é tudo médico. E quando eu estava trabalhando muito mais perto do CPN, com a Silvia e tal, a grande fonte de encaminhamento que chegavam lá era médicos, era o sistema de saúde perto da Unifesp, da Federal. Então, eram casos muito mais graves. Né? Então, quando é encaminhado por colegas médicos, os casos, eles vêm. E é louco isso, né? Porque isso vai moldando a tua forma de ver a clínica. Porque se a tua clínica é uma clínica com muita lesão de médico, você está vendo muito impacto cerebral, muita lesão, e o teste cognitivo, ele grita muito. Se você é uma clínica menos da lesão, o teste não grita tanto e você tem que ter uma puta habilidade de olhar para tal da avaliação funcional e conseguir ver problemas na funcionalidade que nem sempre vão ser explicados só pela cognição. Vai ter família, vai ter humor, vai ter, enfim, personalidade. É louco como isso vai... Por isso que eu falo que a gente não pode ser neuropsi Nutella. Você tem que ter uma experiência de lesão cerebral, porque você vê o que é não ter é totalmente diferente de você pegar um paciente que mais ou menos não tem, ou um paciente que não tem um pouquinho, né? Porque mesmo o TDAH e outros transtornos que a gente acaba pegando com com uma frequência maior, eles são, ou os adultos que chegam hoje na clínica contemporânea de memória, mas eles que se encaminham, né? A grande maioria
cansaço, é estresse, é desatenção, é ansiedade, né? Esgotamento. Esgotamento cognitivo, exatamente. E aí você entra numas de achar que isso é perda de cognição. Isso não é perda de cognição, né? Então, quer dizer, a gente não pode desmerecer o que o paciente está sentindo, mas tem coisas bem mais graves, digamos assim. O que acontece, eu acho que eu entendo isso que tu está falando, é que tem vezes que se tu não tem contato com esse tipo de paciente, eu conto para os meus alunos e eles acham que eu estou inventando, sabe assim? Tipo, a Pinhas Gays. Livro, tá, tu leu num livro, sabe assim, isso não existe. Gente, juro, tanto que eu brinco com eles, tem casos que eu assim, queria muito filmar para que acreditassem que eu não estou inventando, sabe? Tem um caso que eu sempre dou em aula, quando eu dou aula de função executiva, que é até de um livro, é um caso famoso, que é um caso de um cara que o psicólogo fez um Ana Soares do Sul do Paraná, né, um teste de memória lógica. E o cara, ele sai repetindo, então, tipo, era a história, sabe a história da galinha dos ovos de ouro? E o cara sai repetindo a história, só que a história fica completamente bizarra, porque ele tem uma baita dificuldade, que ao contrário da iniciativa, ele não consegue parar, né? Uma baita lesão frontal, tal. E aí eu pergunto assim, gente, sentem agora e levantem hipóteses. E eu não falo nada do caso, só falo assim, adulto, trauma de crânio. Eu quero hipóteses do porquê que saiu esse resultado no teste. Muitos alunos falam assim, esquizofrenia. Né? Porque, tipo, ficou associado que a perda do trem do pensamento, só pode ser psiquiátrico, né? E aí eu falo assim, não, isso daqui é uma característica, né, uma lesão frontal e tudo mais, ele não consegue parar a história, então ele fica repetindo a história 1000 vezes, então isso daqui tem a ver com perseverança, né? Então, tipo, claro, porque se você não vai achar isso no TDAH, você não vai, talvez num autista você encontre isso no comportamental do autista, mas você não vai encontrar, às vezes, isso num discurso do autista. Porque esse paciente, teoricamente, ele passa pela tua clínica, ele pega um táxi, ele tá até falando com pessoas, entendeu? Porque ele você olha, é a velha história, né, do lesado. Você olha ele, é uma pessoa, olha eu aqui, né? Tipo, o cara teve um trauma, e tá aqui, fingindo que trabalha. Bom, então, Candy, por isso que eu acho que a gente não pode ser muito Nutella, a gente tem que conhecer. E aí a Cris, que sempre está junto comigo, uma aluna super querida, ela falou uma das coisas que eu acho mais legal. A gente não pode esquecer que tem o Oliver Sacks, que tem o Luria, tem outros também, tem aquele Goldstein, tem uns caras bem legais que ficam fazendo a tal da neurologia romântica, né? Que é contando a história de vida dos pacientes. Exatamente, né? Isso que eu digo. E são pacientes, né, Cris, que se algum neuropsicólogo te contasse, olha, tu acredita que meu paciente fez isso, talvez a gente fosse, não, né, tá brincando. E realmente a gente vê, quem trabalha com esse tipo de lesão, a gente vê coisas bem surpreendentes, digamos assim, né, muito diferentes. Mas são muitos anos trabalhando com isso, não sei nem contar o número de coisas. Nossa, idosa, desculpa aí. Bom, e a outra coisa, então, essa é uma dica da Cris que eu estendo, né? Vamos atrás do Oliver Sacks para começar, que já tá legal, né? E os 2 livros do Luria que eu sempre falo, que eu acho que são maravilhosos, Mente e Memória, A Vida de um Mnemonista, não sei quem que tá com os direitos, mas era a Companhia das Artes, e o outro que não sei se é uma mente despedaçada, um mundo despedaçado, ou uma mente estilhaçada, Shattered Mind, eu não sei como que eles traduziram. Que esse é o contrário do outro, é um cara com amnésia profunda, assim. E o Luria segue esses caras por, não sei agora, não lembro se eram 25 ou 40 anos que ele vai avaliando os caras uma vez por ano e vai vendo o desenvolvimento. E é genial, né? O cara tem a maior memória do mundo, mas a função executiva no pé. Isso, era o que eu ia falar, disfuncional. E o outro que uma baita lesão cerebral, uma baita perda de memória. Então é muito legal a gente ver. Gente, algumas pessoas estão falando que o vídeo do Instagram acabou. Hoje foi um erro meu de cálculo de bateria, né? Mas antes de ser criticado, o Instagram ele desliga o vídeo com 1 hora. Então acabou de dar 1 hora e 10 minutos. Então possivelmente ele já ia desligar, tá? Não me critiquem, fiz o meu melhor. Saibam que a grande fonte é o Facebook. Então agradecer todo mundo que está aqui.
agradecer as pessoas que participaram desde do nosso querido Instituto de Neuropsicologia do Rio Grande do Sul. Sigam a doutora Candice, sigam o Instituto, conheçam o trabalho. Ela e a Luciana Tisser são pessoas muito competentes, né? Eu falo para um público, acho que grande, de vários lugares do Brasil, mas eu acho que tem um público muito grande de São Paulo que me conhece, e vocês, muitas vezes a gente conhece algumas pessoas aqui do Sul, né? A gente conhece muito a Rochelle, a Jerusa, vocês estão ali, né? Tipo, sempre trabalharam sim, perto, você trabalhou, sim, aluna da Jerusa, vim né? Depois delas, né? Eu fui colega delas, ela sempre na minha frente, né? Sim, mas eu digo assim, vocês estão todas aqui desse grupo, né? De mestrado e doutorado. Sim, porque as pessoas falam... aprendi muito com elas, a vida toda, fiz toda a minha formação aprendendo muito com a Maria Alice, com a Jerusa, com a Rochelle. A Maria Alice foi a grande desbravadora de tudo, né? Como a gente tem a Beatriz Lefebvre lá em São Paulo, né? E isso é muito legal, a gente saber, e tô com vocês fizeram parte do mesmo grupo e você trabalhou com elas e tudo mais, porque isso é muito legal para nós que estamos um pouco mais São Paulo e depois BH e tudo. A gente muitas vezes não conhece quem são os representantes de áreas importantes pelo Brasil. Eu fico muito feliz de você ter me convidado, você, aluno, de ter me convidado para vir dar aula aqui, não é a primeira vez, mas de poder estar aqui, depois de tudo que aconteceu comigo, com o acidente que eu tive no ano passado. A gente, cada um passando pela sua própria barra, né, Candy, nesse nossa virada de ano, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder aceitar esse convite, estar dando conta de voltar da aula, e obrigado por você ter aceitado o convite de fazer a live, é um baita prazer. Deixa eu ver que eu acho que alguém mandou um textão. Quando alguém manda textão... não, já respondeu. Já viu isso. Então tá bom. Obrigado, Candy. Eu que agradeço. Top, obrigado. Venham conhecer o trabalho, sigam nas redes sociais. E para quem é do Instituto, de repente eu falei e nem me apresentei, né? Então, eu trabalho também com neuropsicologia, eu sou o Thiago. Né? Às vezes eu nem me apresento, porque eu tô acostumado... o Thiago Ribeiro também. Eu tô tão acostumado a falar só pra galera que já tá me seguindo, né? Gente, é isso, eu trabalho com psicologia e a gente vai conversando e se conhecendo, tá bom? Toda segunda eu faço lives na minha rede e eu tenho um YouTube que eu vou pondo essas lives, então quem tiver interesse vai nessa e a gente vai papeando. Espero que a Candy seja mais uma, você e a Dona Lu, que depois comecem a fazer lives. Porque eu já tô agora, eu sou tipo assim, eu já tô virando tiozinho das lives. Monte de pessoas. E um monte de amigos estão fazendo e são super legais. Agora o pessoal lá da Federal, eu não sei se eu que inspirei nem nada, mas essas pessoas da Federal, uma baita psiquiatra, uma baita amiga minha com doutorado em TDAH, vão fazer uma live genial sobre transtorno bipolar. Eu tô assim, tipo, sedento para ver, eu acompanho as lives dos meus amigos, tento entrar. Então, quem sabe não pica vocês. Gente, é isso. Obrigado. A gente se vê segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau. Vamos clicar aqui, encerrando o vídeo. Você deseja.